Queridos, amados amigos e irmãos, que a paz seja com todos. A você que está aqui no canal Semeando Unção, por favor, participe se inscrevendo e ativando o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos. Neste canal você encontra séries maravilhosas da Palavra de Deus. A fé vem através do ouvir e ouvir a Palavra do Senhor Jesus. Hoje iremos falar do capítulo 8. E aqui já temos todos os versículos e capítulos, até o capítulo 7. Hoje iremos falar do capítulo 8. É uma série maravilhosa do livro de Atos. Aconselho você a participar, se inscrevendo no canal aqui embaixo, ativando o sininho e compartilhando com todos. E deixando também o seu comentário. Aqui no canal, esse canal, e também na leitura da palavra. Estamos no livro de Atos, capítulo 8. Por favor, siga comigo a leitura. Vamos lá. E Saulo aprovou a morte no mesmo dia, a morte de Estevão. Levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samária. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os colocando na prisão. No entanto, os que foram dispensos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois o espírito impuro saía de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admirações do povo de Samaria. Ele afirmava ser grande importância, e todos os ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E dava-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixando-se batizar tanto homens quanto mulheres, e até mesmo o próprio Simão creu, e, sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que ele realizara. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele, para que recebesse o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos, e ele recebeu o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dar-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com o dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrependa-te desta tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o propósito do seu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e enlaço de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizava muitos povoados dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul,
pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. E o eunuco etíope, administrador de Candace, rainha de Etiópias, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltando para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o espírito de Felipe, o espírito, disse a Felipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como podereis entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Felipe que subisse e se assentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como o cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. A sua humilhação e a justiça lhe foi tirada. Quem relatarás a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, anunciou eunuco, disse a Felipe. Tomando a palavra, o eunuco disse a Felipe: por favor, de quem o profeta está falando isto? De si mesmo ou de outro? Então Felipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido se crer de todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e descendo ambos à água, tanto Felipe quanto eunuco, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não mais ouviu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Felipe achou-se em Azote e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Saulo, aqui já é o capítulo 8, no versículo 8, do capítulo 8, aqui no capítulo 8, versículo 40 diz: mas Felipe achou-se em Azote e, viajando, evangelizava toda a cidade até que chegou a Cesareia. Veja, irmão, são 40 versículos, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu me embaralhei em alguns versículos aqui, mas deu para você entender. Agora, na minha leitura, quando eu fui lendo, e com certeza é uma leitura longa, eu pude perceber que do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, mesmo sofrendo perseguições, ameaças, os discípulos não parou de falar a palavra e a história de Jesus. Quando disse, e os discípulos pregaram a palavra significa a história, significa o Evangelho de Jesus, conforme está escrito em João 15. João 15 disse: ide todo mundo e pregai o Evangelho. É que dá para entender do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 8. Agora, do versículo 8 ao versículo 25, nós temos um entendimento que dá um alerta, dá um alerta a nós seguidores de Jesus Cristo para não cair em armadilhas de campanha ou propósitos religiosos. Porque do versículo 8 ao 25 fala que o povo estava sendo
enganado pelas artes mágicas de um cidadão. Lá em Gálatas capítulo 3, fala assim, o apóstolo disse: ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Então no versículo 8 ao 25, fala que nós, seguidores de Cristo, temos que ficar alerta com campanhas, com propósitos, com dízimos, com sacrifício, essas coisas que a religião faz feitiçaria para enganar os crentes. E muitos são os que caem sobre isso, muitos são os que estão sendo iludidos pelas feitiçarias da religião. Agora, do versículo 26 ao versículo 40, que é o último que eu acabei de ler aqui, dá um exemplo maravilhoso da pregação de Felipe. Pois todo aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que Felipe pregou. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16 fala sobre isso. Agora, veja que o eunuco, aquele homem que estava lendo a passagem do profeta Isaías, ele, ao decorrer da sua viagem, ele parou a certo tempo e ele disse: olha, ali tem água. O que me impede de eu ser batizado? Peraí. Na escritura aqui, não está falando que Felipe falou para ele que ele tinha que ser batizado. Felipe pregou o evangelho. E quando se prega o evangelho, a palavra do evangelho, a palavra de Jesus, já vem junto, é um pacote. O pacote é pregar o evangelho, pregar o arrependimento, pregar o novo nascimento, pregar o batismo nas águas. Então isso já estava incluso. Então significa que Felipe pregou a palavra corretamente, pregou a palavra conforme tem que ser, na remissão de pecados, pregou a palavra ao reino de Deus, pregou Jesus Cristo como Filho de Deus. E isso trouxe dentro do eunuco um desejo de seguir e ser discípulo de Jesus. Veja que ele disse: ali tem água, o que me impede de ser batizado. Olha a diferença, queridos irmãos, de uma pregação saudável. Olha a diferença de uma pregação, de uma ministração saudável que Felipe fez com o eunuco, ao ponto dele mesmo, no próprio momento, no próprio dia, ele falar: eu quero ser batizado. Queridos, o livro de Atos, principalmente no capítulo 8, que nós estamos lendo, é para arrependimento, queridos. Aqui no livro de Atos, capítulo 8, fala que a igreja, mesmo sendo perseguida, não parou. A igreja, mesmo passando por dificuldades, não parou. A igreja, não passando por perseguições e prisões, não parou. Por que a igreja não parou? Porque a igreja tinha seguidores que tinha na sua convicção a certeza que Cristo jamais deixaria eles em vão, conforme está escrito: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A você que está seguindo aqui a leitura do livro de Atos, leia Salmo 78, leia também Isaías 53, mas sobretudo, participe desta série Livro de Atos aqui no canal. Se você participar corretamente conforme a série, capítulo por capítulo, eu te garanto que bênçãos chegará à sua tenda, ao seu arraial. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela acrescenta fé, esperança, amor, virtude e, sobretudo, os dons de Deus, a presença do Filho de Deus. Queridos amados irmãos e amigos, muito obrigado. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Por favor, faça isso.
Livro de Atos aqui no canal Semeando Unção. Um abração do seu amigo missionário M.M. Barbosa, da Igreja Apostólica Semeando Unção, aqui no canal Semeando Unção.